O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos dando sequência para você que chegou para a Santa Missa ou chegou agora à tarde e não pegou as pregações da parte da manhã. Nós estamos vivendo um acampamento numa temática escatológica, não é? Maranatá, vem Senhor Jesus, algo que era muito caro ao coração do nosso fundador, Padre Jonas Abib. Então nós resolvemos colocar, né, nesse final de ano litúrgico, que termina hoje, não é? E iniciando um novo ano, amanhã, com o Advento, terminando o ano A, entrando no ano B, nós colocamos esse acampamento exatamente para falar dessas realidades finais que nós precisamos estar atentos, porque a própria liturgia da palavra, ela vai nos conduzindo a essa dimensão, para que nós entendamos essa dimensão escatológica, a vinda gloriosa do Senhor, o juízo final, e tudo aquilo que diz da vinda do Senhor. Para quê? Para que a gente se atemorize? De forma alguma, porque isso não deve nos atemorizar em hipótese alguma, mas para que nós estejamos preparados. Lucas termina esse relato, não é, desse dia que nós acabamos de escutar, desse evangelho, dizendo exatamente isso. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Para quê? Para que nós fiquemos em pé. Não distraídos, desanimados, abatidos, dormindo, esquecidos dessas realidades, mas para que nós fiquemos em pé. A primeira leitura, eu não vou fazer a homilia que eu fiz ontem, explicando cada um dos animais, não é? Mas que Daniel enxerga nessa visão profética. Mas eu gostaria de dar um destaque aqui para esse quarto animal, não é? Até que Daniel fica impressionado com essa última fera, que não é descrita como o leão, o urso ou o outro animal que ele vê, o leopardo, mas é demonstrado como algo, o quarto animal, não é, vai ser explicado para Daniel. Esses 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão, 4 reinos. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos eternamente. Vamos repetir isso? Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos eternamente. Então, é exatamente aqui que nós devemos fixar o nosso coração. Quem receberá e tomará posse
do reino são os santos do Altíssimo. Aqueles que vivem na justiça, aqueles que vivem uma vida honesta, uma vida de piedade, uma vida de santidade. Continua o versículo 19. Depois eu quis, vai dizer Daniel, ser mais bem informado a respeito do quarto animal, que era bastante diferente dos outros, e o mais terrível de todos, com os seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando e calcando aos pés o que restava. E ainda a respeito dos 10 chifres e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3. Sobre o chifre que tinha olhos e boca e que fazia ouvir uma fala forte e era maior do que os outros. Eu continuava a olhar e eis que esse chifre combatia contra os santos e vencia, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. O quarto animal, segundo os estudiosos, não é? Tanto Santo Irineu, São Jerônimo, Cornélio a Lápide, eles vão dizer que esse quarto animal é o Império Romano, mas o chifre pequeno que aparece na cabeça desse animal que destrói outros 3 chifres, ele vai dizer que é a prefiguração do anticristo e do seu sistema. Até mesmo para que nós entendamos a violência da perseguição, a violência da blasfêmia contra Deus, o domínio daqueles os infiéis que se deixaram e se deixarão seduzir por esse sistema do anticristo, e a gente precisa atentar-nos aqui. E aí o versículo 23 vai dizer, respondeu-me assim, o quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra, e que será maior do que todos os outros reinos, o Império Romano. Há de devorar a terra inteira e espezinhá-la e esmagá-la. Então, o Império Romano foi o império onde surgiu o cristianismo, onde os cristãos foram perseguidos de uma forma muito radical, dura, uma história de grandes martírios, de derramamento de sangue, de testemunho de homens e mulheres de fé que resistiram àquele sistema anticrístico. O próprio catecismo vai dizer que todas as vezes que algum sistema político, social, que quer se colocar no lugar de Deus, ele é um sistema anticrístico, que quer tirar Deus do centro, que quer levar o homem ao pecado, levar o homem a negar a Deus. E aí vai continuar Daniel. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis. Um outro surgirá depois deles, e esse será mais poderoso do que os seus antecessores. E abaterá os 3 reis, e articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá os seus santos. E se julgará em condições de mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá e o chifre será tirado, do chifre será tirado o poder até ser destruído e desaparecer para sempre. Aqui nós vamos perceber, a partir da visão de Daniel, que é uma ação por um tempo determinado e um tempo curto. 3 anos e meio, vai dizer o profeta Daniel. Exatamente porque a misericórdia de Deus nos alcança. Os sofrimentos têm um tempo determinado, amém? Diga isso para você, como é que você se chama? Fala o seu nome, eu vou dizer meu, Padre Roger. O sofrimento tem um tempo determinado, não dura para sempre. Quem aqui já sofreu? Levanta a mão. Eu achei que era só eu, então estou consolado. Vão aparecendo sofrimentos em cada tempo, não é verdade? Já teve algum momento que você sofreu muito e você falou assim, eu não vou vencer isso aqui? Sim ou não? Você não venceu? O sofrimento não passou? Vieram outros? Virão também outros. Mas o sofrimento tem um prazo determinado para terminar. Tem prazo de validade. O único sofrimento que não termina é o sofrimento da ausência eterna de Deus no inferno. Eu acho que esse ninguém quer, né? Dá uma olhadinha para quem está desse lado, você quer? Eu também não. Eu acho que a maioria que está aqui, 100%, não quer esse sofrimento eterno, amém? Por isso que nós estamos lutando. Quem aqui está lutando lá fora?
Nós estamos lutando e precisamos ser esses guerreiros que vão lutar contra qualquer sistema que queira se impor contra nós para nos tirar da presença de Deus. Então, nós precisamos perceber aqui que o texto de Daniel, ele está concentrado nos protagonistas da época em que o livro do Daniel foi escrito, não é? Mas também nós vamos perceber que em qualquer época que se levanta um sistema anticrístico, até que se chegue ao tempo do anticristo, que nós não sabemos se é agora, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, não sabemos, mas nós vemos sinais desse sistema aí, se implantando, dominando, mas quem tem o poder e o domínio é nosso Senhor. Quantas vezes sistemas anticrísticos na história da humanidade, na história da igreja, se levantaram contra a igreja e caíram? Amém? Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos e devemos ter plena consciência que vai chegar o tempo da separação do joio e do trigo, das ovelhas e dos cabritos. Nós não podemos perder isso de vista, mas nós precisamos obedecer às leis, os mandamentos, em total fidelidade a Deus. Porque os infiéis vão receber a paga da sua infidelidade. No tempo de Daniel, se referia aos judeus infiéis, no nosso tempo, aos cristãos, aos católicos infiéis, que não se dobraram diante de Deus, mas se dobraram diante de um sistema que prega tudo aquilo que está contrário a nosso Senhor. Eu trouxe aqui um texto de um arcebispo que está em processo de beatificação, chamado Fulton Sheen. Ele escreveu um livro chamado Comunismo e a Consciência do Ocidente. E no determinado momento, Fulton Sheen vai dizer assim: nós estamos vivendo os dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As duas grandes forças, o corpo místico de Cristo e o corpo místico do anticristo, começam a desenhar as linhas de batalha para o embate final. Ele está dizendo, começam a traçar as linhas de batalha para o embate final. E aí, continua Fulton Sheen, o falso profeta terá uma religião sem cruz. Diga comigo, religião sem cruz. E aí ele vai continuar, uma religião sem mundo vindouro. Religião sem cruz, religião sem mundo vindouro. Repita comigo, religião sem mundo vindouro. O que isso quer dizer? Que não acredita na eternidade. O paraíso é na terra. Fique atento. Haverá uma falsa igreja, diz Fulton Sheen. E ele continua, o anticristo não será chamado assim, porque se o fosse, não teria seguidores. Ele não usará roupas vermelhas, nem vomitará enxofre, ou usará tridente, ou terá uma cauda, como Mefistófeles em Fausto. De fato, tais coisas mascararam, diz ele, e ajudaram o diabo a convencer os homens de que ele não existe. O diabo quer convencer os homens de que ele não existe. Quanto mais o desconhecem como realmente é, mais poderoso ele se torna. Deus se definiu como eu sou, quem eu sou, e o diabo como eu sou quem eu não sou. Ele é um imitador. Padre Jonas gostava de dizer que o diabo é um macaco de imitação. Ele imita a Deus. Inclusive, lá na 2 de Tessalonicenses, ele vai imitar até os milagres. Ele vai imitar até os prodígios, os sinais, para tentar enganar os fiéis, se possível for. Os eleitos de Deus. Então, essa atenção precisa ser dada. E aí continua Fulton Sheen. Em nenhuma passagem das Escrituras encontramos defesa para a descrição popular do diabo como um palhaço vestido de vermelho. Pelo contrário, ele é descrito como um anjo caído do céu, como o príncipe deste mundo, cujo legado é nos convencer que não existe outro mundo. O legado do diabo é convencer a gente que não existe outro mundo, que a gente tem que viver a vida mesmo. Esses dias eu estava falando numa pregação que às vezes a gente vê pais tão sem sabedoria, mães sem sabedoria. A gente faz um trabalho, sabe, para tentar ajudar os jovens a seguirem a Deus. Daí a pouco vem um pai e uma mãe e fala, você precisa curtir um pouco mais a vida, porque a vida é curta demais.
E aí a pessoa começa a curtir a vida, volta de novo para tudo aquilo que estava antes. E eu tenho dito assim, o sábio vai dizer assim, a vida é curta demais e a eternidade é eterna. Então eu preciso passar essa vida preparando a minha eternidade, se ela é eterna e duradoura para sempre. Porque aqui nessa vida eu vou definir a minha eternidade, se é o céu, se é o inferno. Amém? Essa é a sabedoria, a vida é curta mesmo, não sei quantos anos eu vou viver. Eu estou completando 20 anos de um milagre que Deus fez na minha vida. 20 anos que Deus me deu uma nova chance. Eu tive uma trombose, uma embolia pulmonar e um infarto pulmonar. Há 20 anos atrás, e o médico disse, você vai morrer a qualquer momento. O bispo foi, me confessou, me deu extrema unção, e eu fiquei esperando. Eu só disse para Jesus assim, não vou fazer uma promessa para o Senhor que eu não quero fazer troca. Só disse para ele assim, se o Senhor tem alguma coisa para mim nesse mundo, aqui nessa terra, primeiro eu fiquei bravo, tá? Nada contra os meus irmãos seminaristas. Mas eu falei para ele assim, poxa vida, Jesus, desculpa, Padre Jonas, e nem é muito saudável ficar falando certas palavras no homilia, mas eu vou falar. Vou falar o que eu disse para Jesus, para você entender. Eu falei, poxa vida, Jesus, é sacanagem, né? Eu deixei tudo, agora vou morrer seminarista? Que eu queria ser padre. Queria ser padre. Depois o milagre aconteceu pela intercessão do Padre Pio. Eu falei para o Padre Pio assim, Padre, no dia que eu ia fazer uma bateria de exames, que os médicos já não entendiam mais o meu caso. E eu falei, Padre Pio, eu queria ser padre, nem que fosse para celebrar uma missa e atender uma confissão, depois eu posso morrer. E o Padre Pio apareceu para mim, naquela sala do exame, sorrindo. Na hora eu achei que eu estava morrendo. Foi meu santo de devoção rindo para mim, é o céu, né? Daí a pouco eu senti a presença de Jesus e Nossa Senhora na cabeceira. Eu falei, pronto, está armado o cerco, já era. Comecei a ouvir um canto em línguas dentro do lugar onde eu estava para fazer o exame, uma coisa extraordinária, espetacular, eu nunca ouvi aquilo na minha vida, era o céu. Falei, estou morrendo mesmo. E começou a sair um fogo por todas as partes do meu corpo. Tudo. Eu falei, é a alma que está desprendendo do corpo. Morri. Falei, tem misericórdia de mim, Senhor. Só que quando a enfermeira entrou, aquela visão desapareceu. Eu falei, se eu não morri, eu estou curado. Fizeram os exames, me levaram de volta para a UTI. Quando chegou 3 horas da tarde, nós rezamos o terço da misericórdia. Eu e minha mãe, que me visitava de 3 às 4, com uma pessoa da comunidade. Às 3h20, mais ou menos, 3h25, o médico chega no quarto, sem cor nenhuma, com um monte de exames na mão e diz assim, eu não sei o que aconteceu, mas você está totalmente curado. Pode voltar para a sua casa e para os seus estudos. Mas antes eu tinha dito para Deus que eu fazia 3 compromissos com Ele, se Ele quisesse me deixar aqui. O primeiro era lutar para ser santo na Canção Nova. O segundo era amar mais os meus irmãos de comunidade. E o terceiro era consumir cada dia da minha vida pela salvação das almas. Tem 20 anos que eu estou lutando para isso. E essa é a escolha que eu estou fazendo. A minha escolha do agora vai definir o meu futuro na eternidade. Você está entendendo? Nós não podemos brincar com a eternidade, nós não podemos deixar para a última hora, achar que está tudo bem, que daqui a 100 anos eu vou morrer, ou o Senhor pode voltar só daqui a 1000 anos, e se Ele voltar na nossa geração? E se Ele voltar, como hoje é o último dia do ano litúrgico, e se Ele voltasse agora? Nós precisamos estar atentos a essa realidade. Então, o príncipe desse mundo, ele quer estabelecer uma religião que não acredita na eternidade, que não acredita num futuro eterno, mas ele quer convencer que não existe outro mundo, vai dizer Fulton Sheen. A sua lógica é simples, se não há céu, também não há inferno. Se não há inferno, então não há pecado. Se não há pecado, então não há juiz. Se não há nenhum julgamento, então mal é o bem, o mal é o bem e o bem é o mal. É o que nós estamos vendo num sistema anticrístico relativista baseado em ideologias, onde muitos cristãos estão sendo seduzidos pelas ideologias, estão acreditando mais nas teorias de gênero, na teoria feminista, na ideologia comunista, do que na Bíblia, do que na palavra de Deus. Estão mais materialistas, apegados ao material, do que vinculados a uma palavra que diz, você vai prestar conta, seu bonitinho,
da sua vida. Você vai prestar conta, sua bonitinha, da sua vida. E no dia final não tem mais misericórdia. A misericórdia é só até esse estado onde nós estamos. Quando nós estivermos diante do justo juiz, se não tiver tido arrependimento antes da morte, já era. Pelo menos é a doutrina da igreja. Se alguém não acredita mais nessa doutrina, é problema de quem não acredita. Mas a igreja diz que uma pessoa que morrer em estado de pecado mortal contra os 10 mandamentos, sem se arrepender, ela vai diretamente para o inferno. Doutrina da igreja católica, apostólica, romana, que eu queria que você aplaudisse a igreja do Senhor. Vou voltar à lógica do anticristo, que vai dizer Fulton Sheen, a lógica do diabo. A lógica do diabo é simples: se não há o céu, também não há inferno. Se não há inferno, então não há pecado. Se não há pecado, então não há juiz. E se não há juiz, não há nenhum julgamento. Então o mal é o bem e o bem é o mal. Eu não preciso mudar. Não precisa de igreja, não precisa de sacramento no sistema do anticristo. Inclusive ele vai se opor à igreja e a todo o ensinamento. Vai continuar Fulton Sheen. Mas acima de todas essas descrições, nosso Senhor nos diz que o diabo será tão parecido com ele mesmo, que seria capaz de enganar até os escolhidos. E certamente nenhum diabo descrito pelas imagens humanas seria capaz de enganar os escolhidos. Porque ele aparece com chifre, com a roupinha vermelha, com rabo e com um tridente. E ele não é assim. Então, como ele vai vir nesta nova era para ganhar seguidores para a sua religião? E aí ele vai dizer: a crença da Rússia pré-comunista é que ele virá disfarçado como um grande humanista. Vai falar de paz, de prosperidade, de abundância, não como meios para levar-nos a Deus, mas como fins em si mesmos. A terceira tentação, vai dizer Fulton Sheen, com a qual Satanás pediu a Cristo para adorá-lo, em troca de todos os reinos do mundo, irá tornar-se a tentação de se ter uma nova religião, sem cruz e sem liturgia, sem mundo futuro, uma religião para destruir a religião com maiúscula, a religião católica, ou uma política que é uma religião, que também dá a César até mesmo as coisas de Deus. No meio de todo o seu amor aparente pela humanidade, ele está dizendo aqui do anticristo, e do seu discurso simplista de liberdade, fraternidade, igualdade. O lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade, fraternidade. Se não viver isso aqui, é a morte. Porque todo mundo tem que assumir essa religião materialista. E ele vai dizer: o anticristo ocultará um grande segredo que não será revelado a ninguém. Ele não acredita em Deus, porque a sua religião será uma fraternidade sem a paternidade de Deus. E ele vai querer enganar até os escolhidos. Ele vai estabelecer no mundo uma contra-igreja, como falsa cópia da Santa Igreja. Porque ele, o diabo, é macaqueador de Deus. Essa falsa igreja terá todos os aspectos e as características da igreja de Cristo, mas em sentido inverso, e esvaziada do seu conteúdo divino. Terá um corpo místico de anticristo, que exteriormente vai imitar o corpo místico de Cristo. Por que eu estou trazendo isso? Porque Daniel ficou atordoado com aquele chifre blasfemador. Um outro surgirá, pois deles, e este será mais poderoso do que os seus antecessores, e abaterá os 3 reis, e articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá os seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos, de mudar a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio, por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá, e o chifre será tirado dele o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E é então que será dado o reino, o poder, a grandeza dos reinos que existem sobre o céu ao povo dos santos. Segura na mão de quem está do seu lado, dá um sorriso para ele e diga: então, que será dado
o reino, o poder, a grandeza dos reinos que existem sob o céu, ao povo dos santos do Altíssimo. Balança a mão desse irmão, dá um sorriso para ele e diga: é nós. Esse reino está reservado para os santos do Altíssimo, para aqueles que levam Deus a sério, para aqueles que levam a palavra de Deus a sério, para aqueles que lutam contra as suas paixões, para aqueles que dizem não ao mundo, não ao demônio, para aqueles que ficam fiéis à Santa Igreja até o seu último suspiro, à doutrina da igreja até o seu último suspiro. Pode aplaudir para valer, se você está aplaudindo o Senhor que vai te dar o reino no fim. O sofrimento tem um tempo limitado, meus queridos, minhas queridas, e nós não podemos ceder espaço na nossa vida para esse anti-reino, para esse anticristo, para essa anti-igreja. Nós precisamos ceder espaço do nosso coração para aquilo que é eterno. Ontem nós encerrávamos a liturgia da palavra com o Evangelho, quando Jesus dizia: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, elas são eternas. Eu retomo isso para te dizer, por isso que Deus nos deu um presente. Diga: padre, qual é o presente que Deus nos deu? Uma virtude. Uma virtude que já nos é dada, já está em nós. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Glória a Deus. Pode aplaudir esse batizado que está aí do seu lado. Existem duas virtudes que nós não as perdemos jamais: a virtude da fé e a virtude da esperança, ainda que nós cometamos um pecado mortal. Que Deus te livre do pecado mortal. Todos os dias eu peço ao Senhor que Ele me livre do pecado mortal, que Ele me dê a graça de vencer o pecado mortal. O que é o pecado mortal? Contra um dos 10 mandamentos, eu tenha sido avisado na minha consciência e avisado eu insisti em cometê-lo. Isso é um pecado mortal. Isso rompe a caridade, que é a terceira virtude teologal: fé, esperança e caridade. Mas Deus, na sua bondade infinita, nessa misericórdia que nós estamos contemplando aqui, nesse mosaico do Pai das Misericórdias, na sua misericórdia infinita, Ele deixa no coração daquele que cometeu o pecado mortal a virtude da fé e da esperança, para que essa pessoa seja atraída de volta para Deus por conta dessas duas virtudes. E a virtude que eu gostaria de destacar para você nessa liturgia é a virtude da esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Se a virtude da esperança entra em atividade na nossa vida, todos os dias na comunhão, quando eu estou fazendo minha ação de graça, eu peço 3 coisas para Deus: que Ele reinflame a minha fé, que Ele faça com que a minha esperança possa crescer cada vez mais e meu coração seja dilatado na caridade, em amá-lo acima de todas as coisas. Porque a esperança nos faz desejar o reino eterno, nos faz consumir a nossa vida pelo reino eterno, nos faz escolher aquilo que edifica, aquilo que santifica, nos faz renunciar ao mundanismo, ao mundo, nos faz dizer não para o mal. Porque Deus deixou no nosso coração um desejo por Ele. E continua o catecismo: a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. No meu coração, bata aí no seu peito e diga: no meu coração existe um desejo de felicidade, existe um desejo pela verdade, colocado por Deus aqui no meu coração. Por isso que as pessoas, quando se enganam, o professor Felipe explicou muito bem isso na pregação dele hoje pela manhã. Por isso que as pessoas se enganam, vão buscar a felicidade num prazer momentâneo de uma droga, num prazer momentâneo de uma embriaguez, num prazer momentâneo de uma vida prostituída, adúltera. Por quê? O coração dele deseja uma felicidade que ele não pode encontrar aqui nessa terra, mas o demônio, que é falseador da felicidade, ele usa dessas realidades exteriores do mundo para nos enganar. E a virtude da esperança, ela responde à aspiração da felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades do homem.
as purifica para ordená-las ao reino dos céus. As nossas aspirações, pela virtude da esperança, são purificadas para serem direcionadas para o céu, e não para o mundo, e não para essa terra. Protege, a virtude da esperança protege contra o desânimo. Eu não sei se você prestou atenção na oração que nós fizemos na coleta. Levantai, Senhor, nós vos pedimos o ânimo dos vossos fiéis. Olha o pedido da igreja na última semana do ano litúrgico. Levantai, Senhor, nós vos pedimos o ânimo dos vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios da vossa paternal bondade. É a virtude da esperança que não nos deixa desanimar. É a virtude da esperança que dá alento a todo esmorecimento. É a virtude da esperança que dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna do céu. É o impulso da esperança que preserva do egoísmo e nos conduz à felicidade da caridade. Diga comigo: eu vou lutar para permanecer fiel até o meu último suspiro. Eu vou lutar para ser fiel até o meu último suspiro. Quando eu falei do meu último suspiro, eu lembrei do Padre Jonas. Ele deu o seu último suspiro aqui. Ele não morreu no hospital. Ele morreu em casa, aqui embaixo. Ele deu o último suspiro dele aqui, nesse território sagrado. Ele quis vir para cá. Nós nem imaginávamos, né? Foi feita uma festa na chegada dele no dia 8. No dia 12 ele deu o último suspiro aqui. O coração parou. A respiração parou. O processo aconteceu da alma infinita e eterna e na direção do eterno e infinito Deus. Mas ele deu o último suspiro dele aqui acreditando. Ele deu o último suspiro dele aqui preparado. Ele deu o último suspiro dele aqui fiel a nosso Senhor e a tudo que nosso Senhor entregou para ele. Ele viveu todos os dias a expectativa do Senhor. Ele dizia: se ele não vier, eu irei. E eu preciso estar preparado. É para isso que nós estamos vivendo esse acampamento. Agora lá do céu ele intercede para nós, e ele, com aquela vozinha rouca dele, ele vai dizer: aguenta firme, meu filho, até o seu último suspiro, porque o reino te aguarda, o reino dos céus te aguarda. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós damos sequência a um legado de um homem que acreditou e pregou sobre a vinda gloriosa do Senhor. Acreditou até o seu último suspiro. E existe uma comunidade em que ele diz que a finalidade dessa comunidade, chamada Canção Nova, é preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. E você que está aqui, você que recebe essa mensagem pela TV, pela rádio, pela internet, aonde você estiver agora, você que vai acessar daqui a um ano essa homilia. A Canção Nova existe para preparar um povo bem disposto, porque um homem permaneceu fiel até o seu último suspiro aqui nessa terra. Foi plantado aqui do lado, o túmulo dele está aqui do lado. Foi plantado aqui nessa terra. E ele morreu acreditando, morreu preparado, morreu esperando encontrar-se com o Senhor. E um dia nós iremos, aleluia, um dia nós iremos ao encontro do Senhor. E nós precisamos ser fiéis, nós precisamos honrar esse legado, viver em estado de graça. Aquilo que o próprio Jesus vai dizer aqui no texto do Evangelho. Tomem cuidado, olha só. Jesus vai dizer, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus, diga eu. Então Jesus está dizendo para mim e para você, amém? Se você é um estranho que está chegando agora, você veio para se tornar discípulo, amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir os discípulos de nosso Senhor que estão aqui. Jesus diz aos discípulos, a mim e a você. Ele não está falando para a multidão. Ele não está falando para a multidão, ele está falando para aqueles que estão mais próximos, para aqueles que ele está educando na fé. Tem horas que o Evangelho vai dizer, Jesus falou para a multidão. Agora ele está falando para os discípulos. O discípulo convive com o Senhor. O discípulo participa dos sentimentos do seu mestre. O discípulo vai sendo formado na mentalidade do seu mestre, não na mentalidade dos falsos mestres. Amém? E ele vai dizer aos discípulos, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis.
insensíveis. E Jesus vai dizer o que torna insensível o coração do homem: gula, embriaguez, preocupações da vida. Gula, e aqui se a gente for no original grego, ele vai falar de uma realidade mais vinculada à sexualidade, porque a gastrimargia, a palavra grega, né, ela está muito vinculada ao estômago, mas do estômago para a realidade sexual, essa parte baixa. Então, a gula, se você for lá na tradução original do grego, vai dizer de uma coisa mais ampla do que somente o comer ou beber em excesso, mas vai dizer de prazeres baixos, da embriaguez. O que a embriaguez faz quando uma pessoa se embriaga? Espero que você nunca tenha se embriagado. Ela faz com que você perca a noção. Ela faz com que você perca a capacidade de ler a realidade, de perceber os sinais. Você perde o controle. Perde totalmente o controle. A embriaguez. A gente não se embriaga só de cachaça, não. De outras bebidas alcoólicas, que não vou fazer propaganda, não. A gente se embriaga de televisão, a gente se embriaga de internet, a gente se embriaga de séries, a gente se embriaga de filmes, a gente se embriaga de fofoca, porque às vezes a gente vai olhar a embriaguez que vai achar que, eu não bebo, estou livre. Não. Assim como eu falei que a gula está vinculada aos prazeres baixos, a embriaguez está vinculada a uma perda de visão. E quando a gente está embriagado das coisas do mundo, a gente perde a noção da leitura espiritual do que está acontecendo. A gente aceita tudo que o mundo está oferecendo. A gente entra na dança. A gente dança como se toca a música. Então, a gula, a embriaguez e as preocupações. As preocupações aqui vai nos tirar de uma confiança. Eu confio na providência, eu confio que Deus está cuidando de tudo. Aquela experiência de Santa Teresinha, de confiança e abandono, na doutrina espiritual de Santa Teresinha. Qual é a doutrina espiritual de Santa Teresinha? Confiança e abandono. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho na sua infinita misericórdia. A confiança em Deus. Então, tanto a gula, os prazeres baixos, a embriaguez, a perda de controle da própria vida é algo que me domina, é o celular que me domina, eu estou embriagado, é a série da televisão que me domina, é a novela que me domina, sei lá o que o mundo te oferece que está te dominando. Então, cuidado, isso vai tornar o seu coração insensível às preocupações da vida, e esse dia caia de repente sobre vós. Aqui ele está falando das distrações. E esse dia caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Então, Jesus não disse o dia, ele vai vir como um ladrão, vai ser como uma armadilha. Quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, aí virá o Senhor. Portanto, ele vai dizer, ficai atentos, não vos embriagueis das coisas do mundo, amém? Diga comigo, ficar atento. Aqui é o primeiro passo que Jesus indica para os discípulos, ficar atento. Então não pode ter gula, os prazeres baixos, eu tenho que lutar contra as paixões. A embriaguez, eu não posso perder o controle, não posso deixar que um negocinho desse, um celular me domine, uma televisão me domine. Por favor, Jesus está dizendo, não deixe, não é? Primeiro, ficar atento e depois orar a todo momento. Diga comigo, orar a todo momento. Mais uma vez. Ficar atento e orar a todo momento. Eu tenho dificuldade de rezar. Sabe o que eu faço? Porque a nossa vida na Canção Nova é da oração ao ritmo da vida. Eu tenho os meus momentos de adoração, eu paro diante da Bíblia para estudar, eu vou na missa, eu faço a minha oração pessoal, mas o dia é corrido, igual o dia de vocês. A gente começa a trabalhar bem cedinho e termina lá no final do dia, vai para casa, tem os compromissos fraternos, tem formação, tem tudo. Eu comecei, depois que eu li A Alma de Todo Apostolado,
que o professor Felipe indicou, eu li há muito tempo atrás, reli agora, recentemente, numa partilha com o Frei Gilson, eu falei, eu acho que Deus está falando comigo. Esses dias eu até comentei com ele. Aí eu peguei minha alma de todo apostolado lá e fui reler. E eu comecei a fazer o exercício mental de, durante o dia, muitas vezes, fazer jaculatórias. Jesus, eu confio em vós. Eu passo na frente de uma igreja e eu falo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, vos peço perdão. Aonde eu estou indo, eu elevo o meu pensamento a Deus. E eu estou orando insistentemente, constantemente. Na hora que eu tiver o tempo para parar, na minha programação espiritual, eu vou parar. Mas eu vou tendo contato com Ele, eu vou elevando a minha mente a Ele durante todo o dia. E aí, por que Jesus diz isso? A fim de terdes forças para escapar de tudo que deve acontecer. Para quê que Jesus está dizendo que nós devemos estar atentos e orar a todo momento? Para terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer. E aí eu termino aqui. O Padre Jonas dizia, eu vou pregar sobre isso no final do ano. É o tema da minha pregação no sábado, dia 31 de dezembro. Quem não adorar, não vai aguentar. Só vai conseguir ficar de pé diante do Filho do Homem aquele que ficou de joelhos diante do Filho do Homem. Aquele que se prostrou, aquele que se rendeu, aquele que adorou, aquele que foi humilde, aquele que encontrou a dependência do seu coração e da sua vida em nosso Senhor. Só vai ficar de pé diante do Filho do Homem, diante de tudo que está por vir de Jesus, aquele que estiver atento e orar a todo momento. As mensagens marianas que têm sido ditas sobre a terra neste tempo, Nossa Senhora repete, rezem, 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 façam penitência, vivam em estado de graça. Fica de pé um pouquinho. Pergunta para quem está do seu lado. Você entendeu a mensagem? Ou precisa ser mais claro? Segura na mão dessa pessoa que está aí do seu lado, levanta a mão dela lá no alto. Às vezes a gente precisa se ajudar um pouquinho. Eu queria que você ajudasse um pouquinho essa pessoa que está aí do seu lado. Que você pudesse ajudá-la. Levanta a mão dela, fecha os seus olhos e diga para Jesus agora que você quer permanecer atento e você quer orar a todo momento, em todo tempo. Vai pedindo para Jesus agora essa graça. Ele não vai negar para você, Ele quer dar aos discípulos essa graça, dar atenção. Que você possa, nesse momento que você pede atenção, renunciar à gula, à embriaguez, às preocupações, colocar sua confiança no Senhor. Fala agora para Ele, Deus, eu quero confiar, eu quero me abandonar nos Teus braços, eu quero confiar na palavra, eu quero confiar na doutrina da igreja, eu quero dizer um baita não para o mundo e para o sistema do mundo, eu quero dizer um baita não para o diabo, eu quero dizer um baita não para as minhas paixões, e eu quero dizer um sim grandioso para o Senhor. Porque o Senhor nos dará o reino. O Senhor dará o reino eterno aos fiéis. Aqueles que permanecerem fiéis. Aqueles que morrerem fiéis. Aqueles que perderem a vida para serem fiéis à sã doutrina da salvação. Aqueles que perderem a reputação por não aceitarem o sistema do mundo, por não aceitarem o sistema do anticristo. Deus, nessa tarde de sábado, Nossa Senhora em Fátima chamou os pastorinhos a rezarem, a fazerem penitência. Nossa Senhora disse que os erros vindo do comunismo poderiam se espalhar pela face da terra para trazer um imanentismo, uma realidade de uma opressão e de uma perseguição. E nós aqui na Canção Nova, nessa hora, estamos pedindo ao Senhor uma graça, a graça de estar atentos e o dom da oração. Eu quero pedir um batismo de oração nessa hora para cada um de nós. Se existiam pessoas aqui na mornidão, se existiam pessoas aqui que foram muito fervorosas, mas que agora não buscam mais, não adoram mais, não rezam mais com intensidade, não fazem mais penitência, estão embriagadas com as coisas desse mundo, embriagadas com o sistema desse mundo, que venha uma grande libertação da parte do Senhor, que venha uma grande e forte libertação da parte do Senhor, e um batismo na oração, para que retomem a adoração, retomem o estudo da palavra, retomem a oração pessoal, retomem a prática das jaculatórias, voltem para os sacramentos da confissão, da Eucaristia, retomem o rosário, retomem o Santo Terço, façam vigílias, façam penitência.
Eu estou te pedindo agora, para toda essa igreja aqui reunida e para todos aqueles que em casa se unem a nós, eu estou pedindo essa graça. Mas agora, meu irmão, você que segura na mão do seu irmão aí, peça que ele seja batizado no Espírito Santo. Peça que ele receba essa graça, ele receba essa força que vem do céu, para que ele possa resistir, para que ele possa experimentar o socorro do céu e permanecer de pé diante do Filho do Homem, mesmo passando pela prova, pela perseguição, enfrentando a anti-igreja, ou seja, o sistema do anticristo. Mas ele vai permanecer fiel se ele for batizado no Espírito Santo, se ele tiver a fé reavivada, reinflamada. Pede agora, vai orando no Espírito. Não tenha medo de suplicar para esse irmão. É hora de salvação. Nossa Senhora, nesse primeiro sábado do último mês do ano, ela diz: rezem, 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 façam penitência, voltem, voltem, voltem ao primeiro amor, a decisão de serem mais de Deus. Continue orando. Eu vejo uma imagem de Nossa Senhora despertando pessoas que estavam sonolentas. Ela segura no seu ombro e ela diz: meu filho, acorda, acorda, os tempos são maus. Acorda, reze, desperte, volte a ser quem você era na oração, na fidelidade. O meu filho está voltando. Os dias são maus e só na fidelidade você conseguirá resistir e permanecer de pé diante dele. Tempos difíceis, rumores de guerra e tribulação. Acaso ainda se encontrará fé sobre a terra nesta ocasião? Tempos difíceis, rumores de guerra e tribulação. Acaso ainda se encontrará fé sobre a terra nesta ocasião? Os dias são urgentes, a quem enviarei? Quem vai profetizar? A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nação eleita que apressará a volta do Senhor, com a própria vida testemunhar o regresso do Rei. Tua voz ouvi, eis-me aqui, vou anunciar a toda criatura tua glória em mim. Eu quero sim, vem Senhor Jesus. Tua voz ouvi, eis-me aqui, vou anunciar a toda criatura tua glória em mim. Eu quero sim, vem Senhor Jesus. Maranata, Maranata, consumidos por teu reino, damos honra ao Cordeiro. Vem, desperta o teu povo, vem, aviva
coração que deseja na sua voz. Maranata, Maranata, Maranata. Obrigado, Jesus, pelo despertar da sua igreja aqui reunida no santuário do Pai das Misericórdias. Diga obrigado, Jesus, pelo despertar desse meu irmão aqui na Canção Nova. Amém. Pode aplaudir nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.